Você sonha com a liberdade financeira, ter uma casa própria quitada, viagens sem dívidas, renda passiva que te permite trabalhar por paixão, não por necessidade. Isso é uma visão linda, muito inspiradora. Você visualiza, você deseja, você até compartilha nas redes sociais. Mas quando você olha para o seu dia a dia, o que você está fazendo para chegar lá? Nada específico? Nenhum número, nenhum prazo, nenhum passo concreto? Seu sonho é como se fosse uma nuvem, bonita, mas sem âncora, sem direção. Ela te dá um conforto ilusório, mas não te move nem 1 centímetro. Bem-vindo à aula 18. E hoje eu quero falar de um sabotador que transforma a ambição em ilusão. É a falta de meta clara. O hábito de sonhar grande sem planejar o caminho está te deixando à deriva em um mar de possibilidades vazias. É isso. Se você tem visões de riqueza, mas com ações muito vagas, do tipo economizar mais, essa aula é para você. Porque essa aula eu quero botar a lupa ali, sabe? Porque sem meta você não está progredindo. Você está fingindo que está. É isso que está acontecendo. Agora, sonhar é essencial. Sonhar é essencial. Porque sonhar nos motiva, nos direciona emocionalmente. Mas sonhos vagos, cara, sonhos vagos. Sonhos vagos são como um carro sem GPS. Você sai, dirige, mas acaba rodando em círculos, gastando combustível, sem chegar a lugar nenhum. E por que a gente cai nessa, né? Porque o nosso cérebro aqui, ó, esse cérebro, ele odeia o desconforto da especificidade. O nosso cérebro não gosta disso, porque metas claras exigem compromisso, mensuração e ajuste. Elas te forçam a confrontar as falhas, do tipo, eu não atingi isso esse mês. Sonhos nebulosos evitam isso. São flexíveis, perdoadores. Eu quero ser rico. Soa bem, né? Mas quero 1 milhão investindo em 10 anos. Aí dói. Porque exige uma ação agora. Essa falta de clareza, ela ativa o modo de sobrevivência do cérebro. Sem direção, ele prioriza o imediato, o prazer do hoje, ao invés do sacrifício do amanhã. É o viés da deriva. Você flutua, justificando a inação com estou no caminho certo, só não sei qual. E aí essas raízes, elas são culturais e são psicológicas. Que raízes são essas? Primeiro a gente tem a raiz da cultura do sonho vago. Filmes, redes sociais vendem um sucesso fácil. Visualize e atraia. Mas sem plano, meu amigo. Isso é auto-engano. Você se sente proativo por sonhar, mas você não tem meta, sabe? É passivo. O segundo ponto é o medo do fracasso específico, né? Metas claras podem ser falhadas. Eu falhei em economizar R$500 esse mês. É concreto, é doloroso. Sonhos vagos, eles são infalíveis.
Ainda não cheguei à riqueza, mas eu estou sonhando. É uma proteção contra a decepção. O terceiro ponto é a sobrecarga de opções, com infinitas possibilidades financeiras. Ações, imóveis, negócios, tudo sem meta. E aí você paralisa. As metas, elas filtram. O meu foco é renda passiva via dividendos. Sem elas, você vagueia, perdendo o foco o tempo todo. Entendeu? Sem metas claras, você vive num limbo produtivo. Os sintomas são bem sutis, mas o impacto é massivo. Eu vou te contar quais são os sintomas. Sintoma número 1 é uma ação fragmentada. Presta atenção. Vou chegar mais perto aqui para você entender o que eu estou te dizendo. Presta atenção no que eu estou falando. A ação fragmentada, você faz coisas de forma aleatória. Um curso aqui, uma economia ali, mas nada tem conexão. Economizou no supermercado, mas gastou num gadget. Sem meta, as ações não se acumulam, elas vão se dispersando. O sintoma número 2 é a justificativa do progresso. Eu estou aprendendo, isso é um progresso. Mas aprendizado sem aplicação é teoria vazia. Você se sente avançando, mas o seu patrimônio não muda. Porque, olha só, o sintoma número 3, presta atenção no sintoma número 3, é a frustração cíclica. Todo ano você reflete e planeja de novo, mas não tem metas específicas. Sabe o que acontece? Você repete o mesmo ciclo. Como eu já vivi isso? Repetir o mesmo ciclo. A frustração cíclica. Todo ano você repete, planeja de novo, mas sem metas específicas, repete o mesmo ciclo. Os sonhos viram resoluções de ano. Aí o ano novo, você faz as suas metas, se evapora em fevereiro. O sintoma número 4 é a comparação desfocada. Você inveja o sucesso alheio, sem saber por quê. Sem meta, você não mede progresso. Entende? E aí você se vê num gap. Qual que é o custo disso? É o tempo perdido. 5 anos sem metas é igual a 50 mil não investido, que a 8% ao ano viraria 70 mil perdido. As oportunidades se evaporam, porque sem meta de 10 mil de reserva você gasta ao invés de poupar, ao invés de economizar. Você tem uma frustração crônica, uma sensação de estagnação. Sem bússola você vagueia para pobreza disfarçada de vida normal. Pobreza disfarçada de vida normal. Metas claras são o GPS da riqueza. Use esse framework. SMART. Específico, mensurável, alcançável, relevante, temporal. E de novo, eu vou te entregar 4 passos para você criar e manter esse framework, esse modelo de pensar. Primeiro, defina a visão central, o porquê maior. Comece com o sonho, mas ancorado. Pergunte, por que eu quero a riqueza? Por que eu quero a liberdade? Qual que é o impacto na minha família? Escreva uma visão do tipo, eu quero 2 milhões em 15 anos para me aposentar e viajar com a família. Isso dá um propósito emocional. Filtra as distrações. Quebra essas metas. Cara, o SMART é uma ferramenta fundamental. Ele é um mapa de 3 níveis. Você cria metas por camadas. Curto prazo, em 1 ano, quero economizar 12 mil. Reserva de emergência, R$1.000 por mês. Médio, de 3 a 5 anos, eu quero atingir 100 mil reais investindo com 8% ao ano. Sabe? Longo prazo, mais de 10 anos, eu quero ter um patrimônio líquido de 1 milhão. Torna isso em algo específico, investir em ETF, torne em algo mensurável, alavancagem baseada em renda, faz isso ser relevante, tem que estar alinhado com a sua visão e tem que ser temporal, até dezembro de 2026. Isso transforma o sonho em passos inescapáveis.
Você vai criar um sistema de compromisso visível, porque as metas morrem quando não são monitoradas. Sabe, você pode compartilhar isso com um amigo, faz um app, faz uma revisão toda semana, atingiu 80% essa semana, usa a ferramenta, faz o seu próprio trade ali, ó, faz o seu alarme mensal, cria recompensa, né? Conseguiu poupar 10 mil, um jantar especial. Isso mantém o momento. Ajusta, celebra, reforço do seu progresso. Crie o ciclo do reforço. As metas não atingidas, sabe? Se você não criar isso, você não vai atingir a meta. Ajusta a meta trimestralmente. A sua renda subiu? Aumenta os aportes. Só celebre a cada conquista. Não só no fim. Celebre no progresso. Você manteve um orçamento nos últimos 3 meses? É uma vitória. Isso constrói o hábito, transformando metas em identidade. Eu sou alguém que atinge os meus objetivos. Esses passos te dão direção, te dão foco em momento, porque os seus sonhos viram realidade. Sonhar sem plano é como remar sem remo. Você se esforça, mas não avança. As metas claras, elas são os remos que te levam para o destino. A sua ambição é o combustível, mas sem direção, queima em vão. Com metas, ela impulsiona. Essa foi a aula 18. O desafio de hoje é criar uma meta SMART para o seu próximo mês. Agora, se você está realmente pronto para transformar os seus sonhos em plano, escreve aqui no comentário: as minhas metas me guiam. Amanhã nós vamos atacar, e essa próxima aula eu quero falar de um sabotador que é a comparação constante. É como você medir o seu progresso pelo feed dos outros, e isso te desanima, isso te desvia. Se essa aula te deu clareza para você planejar, se inscreve no canal, vai. Ativa as notificações, compartilha. Mas compartilha com aquela pessoa que você já sabe que anda com sonhos vagos. Lembre-se que o destino não chama quem espera. Ele chama quem traça o mapa e segue. Sabe o que eu falei hoje aqui? Eu queria que alguém tivesse me dito isso antes. Talvez se eu tivesse ouvido isso nos meus 18, 19 anos, hoje eu teria uma vida completamente diferente. E aí eu passei os últimos anos, talvez pelo menos os últimos 19 anos, 20, sem ter um plano muito claro, mas talvez os últimos 10 anos da minha vida eu tenho focado nessa construção. E eu tive algumas crises. A minha última grande crise, ela aconteceu em 2018. E olha só, né? 7 anos atrás. São ciclos da vida, né? Há 7 anos atrás eu vivi uma grande crise. E com essa crise eu aprendi que eu preciso cuidar muito do meu emocional, muito do meu cérebro, muito do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo aqui. Eu também aprendi com muita clareza que a liderança tem um preço. E eu não estou falando só da liderança de você liderar uma empresa, liderar uma equipe, eu estou falando da liderança de si mesmo. A liderança tem um preço. Tem um preço. Ainda antes de começar aqui essa aula, eu estava lendo aqui, ó, Bíblia, estudando um pouco e refletindo que no mundo tem distrações demais.
E que realmente construir riqueza não é questão de sorte, é questão de disciplina. A questão de verdade é que a maioria das pessoas não querem de verdade a mudança de vida. Eu quero te convidar a entender isso e você entender que você pode mudar, mas que não vai ser fácil. E eu vou dizer, vai doer, mas vale a pena. Construir prosperidade não é sobre planilha, é sobre identidade. Trabalhe a sua nova identidade. Até a próxima aula.